Bora falar de futebol? Bora pro último episódio desse raio-x, dessa série sobre a final da Libertadores. Espero que você tenha curtido até aqui. Para lembrar, primeiro episódio, análise das campanhas, curiosidades, respostas a perguntas que vocês mandaram. A segunda análise, a construção da equipe para a final, como os times foram se desconstruindo desde a primeira rodada e se construindo para a final. E também na terceira análise, na análise que eu soltei na última quinta-feira, as prováveis escalações, o que os técnicos podem fazer durante o jogo. Enfim, espero que você tenha curtido também. Se você não assistiu alguma, assista, deixe seu like, inscreva-se no canal e deixe seu comentário, que é muito importante. Bom, agora a análise sobre pontos fortes e fracos e o tal mano a mano que todo mundo gosta tanto de ver, a galera pediu, e eu vou trazer aqui esses pontos fortes e fracos e o mano a mano das equipes. Para começar, primeiro ponto a ser colocado das duas equipes é um ponto que envolve uma debilidade: a bola aérea parada. Essa bola aérea parada é muito impactante. Para você ter uma ideia, o Santos já levou nessa temporada mais de 30 gols de bola parada aérea. Cuca, Gesualdo, todo mundo teve muito trabalho para acertar isso e ainda não acertou. Então, segue sendo uma debilidade. Os goleiros do Palmeiras e do Santos já estão acostumados a isso, principalmente os do Santos, já que o Santos trocou tanto de goleiro na temporada. O Palmeiras, basta olhar para o retrospecto recente, aliás, e o Santos também, basta olhar o jogo contra o Goiás, os titulares, 2 gols de cabeça, 2 gols na bola aérea. O Palmeiras, basta olhar para o sofrimento dos últimos jogos nesse quesito. Contra Corinthians, por exemplo, com bola na trave, o Everton tendo que fazer defesa, o 4-0 poderia ter sido um placar menor nesse sentido, claro que poderia ter sido maior, porque o Palmeiras também criou chances de aumentar, mas eu estou falando apenas da debilidade nesse momento, e o Palmeiras sofreu nesse quesito. Contra o Flamengo, a mesma coisa, o problema da bola aérea voltou a aparecer. Contra o Grêmio, a mesma coisa, contra o Vasco também. No fim das contas, é algo constante, então dá para destacar como ponto fraco dessas duas equipes, a bola aérea, a bola parada. Vamos puxar um ponto fraco agora do Santos, e aí é uma característica que não necessariamente é um ponto fraco, pode se tornar um ponto fraco se o adversário souber explorar, é o encaixe de marcação. Por quê? A galera palmeirense, que lembra do Cuca em 2016, do Cuca mais à frente, vai lembrar do estilo de marcação que funciona muito bem, que já rendeu títulos, que é bom, mas que tem a sua possibilidade de exploração por parte do adversário, que é um encaixe de marcação quase individual, porque há uma perseguição ao longo do campo em cima daquele que está, digamos assim, na sua ordem de marcação. Isso acontece no Santos. Então, há quase uma marcação individual. Dependendo do calor, esse é um ponto importante, esse tipo de marcação desgasta mais do que a marcação guardada por zona. Quando você acaba, claro, quando percebe o jogador fugindo do seu setor, ele já automaticamente passa a ser responsabilidade de outro jogador que está no outro setor. E aí você se desgasta um pouco menos ao longo da partida. Quando o encaixe é de uma perseguição um pouco maior de distância, quando esse setor se amplia por conta dessa marcação quase individual em vários jogadores, principalmente no campo de ataque, aí sim, de fato, o desgaste acaba sendo maior. Vai estar um calor danado no Rio de Janeiro no dia da final. Além disso, o Palmeiras soube explorar esse detalhe do Corinthians no 4-0. Por quê? Porque o Corinthians tinha na sua linha defensiva um encaixe individual de perseguição dos 2 homens, do William e do Luiz Adriano. E 2 gols do Palmeiras, dos 4 que foram validados, saíram dessa forma. Ou com o Luiz Adriano puxando um dos seus marcadores e abrindo espaço por conta dessa perseguição individual, e aí o Veiga faz o gol, ou o próprio William puxando a marcação, abrindo um buraco para o passe que vem para o Luiz Adriano disparar, e aí ele não finaliza, a bola sobra para o Veiga chegar e finalizar. Então dá para utilizar esse encaixe de marcação para fugir. O próprio Santos sabe utilizar isso também, então vai estar precavido, mas dependendo da situação, na velocidade do jogo, pode abrir um buraco. Por que o Santos sabe usar isso? É só lembrar do clássico Palmeiras e Santos, lá na Vila Belmiro. O Caio Jorge arrasta o Alan Imperiur numa perseguição até o meio campo. Então, se o Santos perceber que o Palmeiras vai passar a utilizar uma perseguição maior em algum atleta, o Santos pode fazer o que fez nesse clássico, puxar esse jogador para fora da sua linha, para fora do contorno que os times têm,
e utilizar o espaço que vai ficar por lá. E foi assim que o Santos fez um dos gols no Palmeiras. Bom, esse ponto é importante, e eu digo ponto fraco como debilidade a ser explorada e não um erro crasso de função ou de característica. É uma opção que o treinador tem, e dentro dessa opção o risco é aceito. Pode pintar um problema se o Palmeiras souber utilizar. Lado direito alviverde, vamos para outro ponto fraco que eu separei aqui para colocar como uma possibilidade de explorar. Sempre lembrar que ponto fraco não significa que o jogador é ruim, que não funciona, não. São pontos a serem explorados pelo adversário. E aí o lado direito do Palmeiras precisa de reforço quando de fato uma equipe passa a utilizar os ataques por esse setor. O torcedor palmeirense vai lembrar, por exemplo, do confronto com o River Plate, dos confrontos com o River Plate. O Gabriel Menino passou a recuar para fazer uma linha de 5, colocando o Marcos Rocha para dentro, porque aquele setor estava muito vulnerável. Então, a equipe do Santos pode utilizar do mesmo expediente do River Plate para fazer com que o ataque por ali funcione melhor se o Palmeiras não se precaver e deixar só o Marcos Rocha por ali. Os dois pontas do Santos são muito perigosos, o Palmeiras vai ter que dobrar a marcação por lá, com certeza, mas aí eu tô falando de ponto forte, né? Falei de um ponto fraco em comum da bola aérea, falei de um encaixe de marcação que pode ser explorado pelo Palmeiras, falei de uma debilidade, de algo que não funciona tão bem no Verdão que pode ser explorado pelo Santos, e agora eu vou voltar para um ponto incomum de característica de jogo que também pode ser utilizado pelos dois times. Esse ponto é o desejo das duas equipes de, com a bola, jogar no campo de ataque. Não são times que ficam trabalhando muito tempo a bola para aí sim tentar ganhar tempo, ganhar espaço, não. São times que avançam suas linhas, vão para a pressão, vão para resolver logo e por isso deixam um certo espaço nas costas. Isso acontece. O Santos já sofreu contra o Botafogo, por exemplo, que não é uma grande equipe, é a pior equipe do futebol brasileiro hoje. O Botafogo conseguiu explorar essa debilidade 2 vezes. A equipe do Goiás conseguiu explorar essa debilidade 2 vezes, uma delas com um golaço do He-Man. Então, é algo que sempre aparece, é constante. O Palmeiras quase sofreu gol com bola nas costas, por exemplo, contra o Sport, que também não é uma grande equipe do futebol brasileiro, mas entendeu que poderia atrair o Palmeiras para o seu campo de ataque, já que a equipe joga muito compacta e busca com sede essa bola, tal perde pressiona, as duas equipes fazem isso e, portanto, essa compactação gera um avanço das linhas, e aí o Patrick saiu 3 vezes ali dentro da grande área sem marcação. O Sport não conseguiu converter em gol? Não, mas conseguiu chegar dentro da grande área do Palmeiras justamente com essa bola em velocidade nas costas da zaga, nos espaços que as linhas deixam. Então, esse é um ponto que as duas equipes podem explorar. O Palmeiras com o Rony, com o Veron, com o Luiz Adriano, com o William, o Santos com o Marinho, Soteldo, Lucas Braga, Caio Jorge, são espaços a serem explorados por características das equipes. Vamos falar de ponto forte e ponto fraco individual? Acho legal destacar isso. Claro, vocês podem destacar outros pontos aqui embaixo nos comentários, discordar também, fiquem à vontade. Mas olha só, pontos fortes individuais. O Marinho é um ponto forte individual por si só. Em 39 partidas, 23 gols marcados. Eu tô olhando para baixo por causa disso. Espera aí, que tocou o telefone aqui, mas já excluí. Vamos lá. Pontos fortes individuais. O Marinho é um ponto forte individual por si só. Em 39 jogos, 23 gols marcados, 6 assistências. É um jogador que tem se destacado cada vez mais. Ele é disparado o artilheiro do Santos na tabela de goleadores. O Soteldo é um jogador mais driblador. E o detalhe, é o único driblador no jogo. É o único driblador dentro de campo, porque o Wesley do Palmeiras não está à disposição. Então o Soteldo, de fato, é um cara que pode fazer a diferença, é um ponto forte por conta dessa quebra de linhas individual com o drible, não necessitando do apoio ou até da velocidade. Pituca é um cara de dinâmica no meio campo que também, se deixar, ele consegue se aproximar bem para fazer ocupação de espaços um pouco menos em relação ao Lucas Braga. Esse sim é um ocupador de espaços nato. Jogador que, quando o Marinho cai por dentro, ele aparece, por exemplo, pela direita para fazer essa ocupação de espaço. Quando o Soteldo cai por dentro, ele aparece pela ponta esquerda para fazer essa ocupação de espaço. Quando o Lucas Braga tem a opção de avançar com o time na linha de fundo, dobra com o Caio Jorge na grande área. E quando o próprio Caio Jorge sai para tentar puxar a marcação para frente, abrir um espaço, quem infiltra é o Lucas Braga. Então é um jogador que também é um ponto forte da equipe do Santos. Madison na bola aérea, outro ponto forte. Ele tem o poder de mudar o esquema do Santos, porque é um lateral
que aparece como atacante. Aparece na ponta, não só na ponta esquerda, como também aparece como centroavante. Esse é um ponto interessante. Ele tem gols de cabeça e a bola aérea é um ponto forte dele. Então, tá aí um outro ponto importante de se observar. O Lucas Veríssimo é um xerifão e eu quis acrescentar justamente por uma estrela aí que não pode deixar passar, porque a segurança, a cancha, a experiência também são pontos muito importantes a serem destacados. E o Palmeiras? Vamos para o Palmeiras. Luiz Adriano, em 46 jogos, 20 gols. Ele é um ponto forte do Palmeiras, por quê? Justamente por ser um goleador nato. É difícil você enxergar o torcedor do Palmeiras reclamando do Luiz Adriano perder gols. Você já vê com maior frequência uma reclamação em cima do William, uma reclamação em cima do Rony, uma reclamação em cima do Verón mais recentemente, mas você não vê uma reclamação em cima do Luiz Adriano. Então, quando a bola cai no pé dele em condições de finalização, é um perigo para o adversário. Ele precisa de poucas chances para marcar, um ponto forte do Palmeiras. Rafael Veiga, esse é um ponto de destaque também. Por quê? Porque ele é um meia atacante com números de atacante, justamente pela jogada forte do Palmeiras de linha de fundo, que busca alguém para chegar batendo de frente, não só naquele cruzamento na pequena área ou dentro da grande área. A meia-lua também é procurada pelos jogadores que chegam na linha de fundo. E quando é procurada, tem um chute muito bom do Rafael Veiga. Não à toa, com o mesmo número de jogos que o Luiz Adriano tem, 46 jogos, ele tem 18 gols, mesmo sendo um meia atacante, um goleador do meio campo alviverde, outro ponto forte. Scarpa, esse não deve ser titular, mas é um construtor que tem a mesma característica do Maddison, por isso eu quis separar o Maddison do Santos e o Scarpa do Palmeiras. Por quê? Porque é um construtor pelo lado que pode também atuar no meio. Então, com ele em campo, você tem a capacidade de jogar com um ponta, auxiliando o Matias Vinha, por exemplo, e tem a capacidade de colocá-lo no meio, jogando com dois atacantes e fazendo a bola girar, como ele fez contra a equipe do Vasco da Gama. Por isso, é um ponto importante. Além desse detalhe, ele tem algo que o Marinho tem, e aí o Scarpa pode trazer isso para o Palmeiras também. A falta perigosa na bola parada, além dos bons passes que ele tem também. E aí a velocidade. O Rony é o jogador mais veloz em campo, creio que só rivalize com o Marinho mesmo, é um ponto importante pela estrela que tem, vem com minutagem baixa, vem com um mês mais poupado, com algumas dores de trauma e não dores de desgaste. Então é um jogador que é um ponto forte individual importante. Gustavo Gomes, uma estrela para ele, assim como uma estrela para o Veríssimo, são dois jogadores fundamentais nos sistemas defensivos das equipes. Pontos fortes e pontos fracos colocados, claro que tem muitos outros, mas aí o vídeo ficaria gigante. Eu quis destacar os principais e que podem mexer justamente com a partida, por isso eu destaquei algumas modificações, o Maddison e o Scarpa como movimentações táticas que podem acontecer, mas outros pontos fortes individuais também aparecem. E aí eu vou para o mano a mano. Um mano a mano que vai ser diferente. Ele não vai ser aquela coisa de vai, sai do muro e tal. Em alguns momentos pode pintar um muro, mas eu quero explicar, eu quero trazer conteúdo para esse mano a mano. Eu quero que você entenda o que cada um pode oferecer. E aí você pode fazer o seu mano a mano de acordo com o time que você quer montar. Então vamos lá. O Palmeiras do mano a mano tem o Everton, Marcos Rocha, Luan Gomes e Matias Vinha. Danilo, Menino, Veiga e Zé Rafael, Luiz Adriano e Rony. Eu coloquei esse time porque é o time que mais se aproxima das últimas duas escalações titulares do Palmeiras, com dois atacantes. E aí, pode pintar um Verón no lugar do Zé Rafael, só para ajudar no mano a mano, porque a escalação do Santos é no 4-3-3, com John no gol, Pará, Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Pituca, Lucas Braga, Soteldo, Caio Jorge e Marinho. O Palmeiras tem mais chances de surpresas do que o Santos. O Santos deve ser exatamente esse que está escalado, o Palmeiras pode variar, justamente porque o elenco do Palmeiras é até mais estrelado, mais interessante, com jogadores que fazem uma diferença maior e com características diferentes no banco de reservas. Vamos começar? Vamos com o Everton no gol. O Everton pela experiência, pelos títulos e pelo momento decisivo que vive, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Libertadores e também na Copa do Brasil. Fez a diferença de uma forma incrível para o Palmeiras chegar onde chegou. No lugar do John, que é um goleiro que chegou a perder a posição para o João Paulo, por exemplo, durante a Covid, não por questão técnica, mas porque não digamos, um goleiro ainda com tanta cancha e experiência e, portanto, pode revezar com o João Paulo, que também tem muita qualidade. Então, o Everton por John, vou de Everton no gol.
Marcos Rocha e Pará. Aí o Marcos Rocha tem sido uma debilidade maior do que propriamente um ponto forte do Palmeiras. Já o Pará não tem sido uma debilidade do Santos, não tem comprometido, tem feito dobras interessantes com o Marinho também, quando o Lucas Braga não cai por lá e quer pintar uma ultrapassagem de lateral. Marcos Rocha já está um pouco mais travado, com o Gabriel Menino um pouco mais solto. Então eu vou de Pará nesse mano a mano, o Everton e Pará. Luan e Veríssimo. Cara, esse é muito pau a pau. Esse é muito pau a pau. O Veríssimo com mais experiência, uma titularidade de um tempo mais longo e o Luan com um passe longo que encanta cada vez mais, que mostra ser uma arma também de construção ofensiva do Palmeiras. Então, nessa é muito difícil. Os dois, para mim, estão no mesmo nível, mas o Veríssimo com mais cancha de titularidade e também, eu diria que tem... Eu vou colocar como ponto decisivo nesse ano. É pau a pau, tá? Qualquer um que você escolher, eu acho que tá bom. Mas o Veríssimo, pela sequência de titularidade e unanimidade dentro do Santos, sem brigar por posição com o Luiz Felipe, por exemplo, ainda que o Luan tenha brigas muito mais complicadas, como o Kusevich, eu vou de Lucas Veríssimo nessa. Vou de Lucas Veríssimo nessa, só pelo duelo, mas isso pode mudar. Mais pra frente vocês vão entender. Gomes e Luan Pérez, aí eu acho que é indiscutível, eu acho que o Gustavo Gomes é um dos melhores zagueiros hoje na América Latina e não tem muito o que falar. O Luan Pérez é muito bom zagueiro, mas o Gustavo Gomes faz uma diferença brutal no Palmeiras e eu acho que o Gomes é o melhor zagueiro do Palmeiras hoje, o Luan Pérez não é o melhor zagueiro do Santos hoje, é o Lucas Veríssimo. Então na esquerda, Gustavo Gomes. Na lateral, são características diferentes. Vinha e Felipe Jonathan. Olha só, o Vinha ele tem mais recursos técnicos, embora tenha falhado mais defensivamente recentemente. Então eu acho que o Vinha é um cara que controla melhor a bola, é um cara que tem mais assistências no seu dia a dia para finalização dentro dos jogos. Já o Felipe Jonathan tem um diferencial que o Vinha não tem. Primeiro que ele não compromete tanto defensivamente, apesar de em alguns momentos deixar espaços. Mas ele tem o chute de fora da área, que já resolveu alguns jogos para o Santos e também consegue alguns escanteios. Nessa eu vou de Matias Vinha, mas eu deixo esse adendo para o Felipe Jonathan. Tem características diferentes e também bastante interessantes. Mais à frente, Danilo e Alisson. O Alisson é um jogador mais pronto por experiência e não tem uma saída de bola tão boa quanto o Danilo. Mas o Danilo na marcação eu acho ainda abaixo do Alisson. Como primeiro volante, eu vou começar o jogo, já dei um spoiler do que vem por aí, com o Alisson. Mais à frente, o duelo entre Menino e Pituca. Fantástica essa briga. Fantástica. A construção e porcentagem de acerto de passe dos dois são pontos fundamentais para você destacar meio-campistas completos. O Menino e o Pituca. Agora, o Pituca é um jogador que costumeiramente ocupa espaço, mas ele não se sente bem ocupando os espaços, não é a dele. Ele é um jogador de dinâmica de jogo no meio campo. O Menino já tem uma versatilidade muito maior. Apesar da experiência do Pituca e da frequência do Pituca no time titular, o Menino dá mais opções dentro de campo nesse meio campo. E como eu coloquei o Alisson, que é um jogador que é um cão de guarda, eu quero um cara mais versátil no meio. Vou colocar o Menino, ainda que o Pituca não seja uma escolha ruim. Muito pelo contrário, também é um ótimo nome nesse mano a mano. Veiga e Lucas Braga. O Veiga é um meio atacante artilheiro. São 18 gols nessa temporada, como eu já disse, mesmo sendo um meia. O Lucas Braga, ele tem uma velocidade de ocupação de espaço muito grande, algo que o Veiga não tem. Por mais que ele já tenha atuado pelos lados, ele nunca conseguiu se destacar por ali. Ele realmente conseguiu se destacar jogando centralizado. E aí, fica o empate. Mas eu vou explicar que eu vou decidir depois entre os dois. Depois de acabar o mano a mano, você vai entender. Pinta a primeira dúvida na ponta, mas eu vou começar no ataque pela frente. Luiz Adriano e Caio Jorge, pelo centroavante. Luiz Adriano, acho que o Caio Jorge é uma promessa, tem 8 gols na temporada, 5 muito decisivos, vocês já sabem, quem acompanhou a análise da construção das equipes e tudo mais, e das campanhas, sabe quão importante e decisivo foi o Caio Jorge, mas eu vou de Luiz Adriano pelo poderio ofensivo, pela experiência e pelo momento, por precisar de poucas chances para marcar gols. Luiz Adriano nessa. Rony Marinho. O Rony tem muita velocidade, mas para por aí. É um jogador que não tem todos os recursos que o Marinho tem.
da bola parada, todos os recursos que o Marinho tem do jogo apoiado, da velocidade com a finalização com qualidade mesmo em alta velocidade, algo que o Rony não tem. Então eu vou de Marinho nessa, também pelo número de gols, acho que o Marinho não pode ficar fora dessa seleção. E aí pinta a dúvida, por quê? Porque o Palmeiras pode aparecer com o Zé Rafael e 2 atacantes, Luiz Adriano e Rony, ou com o Veron sendo 3 atacantes. E aí fica o Soteldo nessa história. Soteldo versus Zé Rafael ou Veron, eu vou de Soteldo. Porque eu quero um quebrador de linhas, eu quero um cara que drible no meu time. Eu quero um cara que tem essa qualidade justamente para eu poder utilizar do individual e do mano a mano durante a partida. Claro, Veron e Zé Rafael são opções muito boas, mas contra o Soteldo eu vou de Soteldo. Ele ainda pode fazer um revezamento caindo pelo meio campo, como um meia com quem estiver ali na meia, pintando na ponta. E aí pinta a dúvida, Veiga ou Lucas Braga? Bom, eu tenho a opção de começar com o Veiga para utilizar a jogada de linha de fundo com o jogo apoiado, buscando não só quem está dentro da grande área, mas também um chute qualificado da meia-lua, preocupando ainda mais quem está nessa marcação da jogada ofensiva do meu time. Então, eu começo com o Veiga, mas depois, no segundo tempo, por exemplo, eu passo a utilizar o Lucas Braga para revitalizar, porque tá um calor danado nessa final, então eu tô pensando um time no mano a mano para a final. E aí eu utilizo o Lucas Braga porque ele tem uma velocidade de ocupação de espaços muito interessante, uma presença de área muito grande também, até no jogo aéreo ele aparece. Então eu começo o jogo com o Veiga e depois uso o Lucas Braga para essa ocupação de espaços que o Veiga não tem tanta qualidade e eu começo a bagunçar mais a defesa adversária. Se eu precisar mexer na característica do meio sem perder o desarme e o bom passe, eu posso trocar o Alisson, que é um jogador cão de guarda, mas que não aparece tanto no auxílio ofensivo, pelo Zé Rafael. E se o Zé Rafael estiver em campo, eu posso colocar o Danilo ou o Patrick de Paula. São primeiros volantes, jogadores meio campistas na verdade, que podem cumprir essa função de primeiros volantes com qualidade. Então eu posso fazer essas modificações que eu vou ganhar no jogo mais à frente. E se eu quiser manter a pegada só, eu posso colocar o Sandri, que cumpre muito bem essa ideia do Alisson. Ainda tem no banco o Scarpa e o Veron para mudar o jogo em velocidade, ou o Bruno Marques, na verdade o Veron para mudar o jogo em velocidade, o Scarpa para eu ter uma mudança de esquema, para eu ter uma bola parada, para eu ter um cruzamento e principalmente para eu ter alguém que pode variar, como eu disse, tanto da ponta quanto para o meio, então ele pode variar dessa forma, e o Bruno Marques se eu quiser abusar da bola aérea ofensiva. Claro, o Caio Jorge está ali como opção de um centroavante também técnico que sai mais da área, tá, é uma outra opção, mas eu também posso usar o Bruno Marques para ser o cara da bola aérea, porque ele é muito alto e tem isso como qualidade. Então, mano a mano, para você perceber que a formação do time, 6-5, 5-5, enfim, é mero detalhe. É mero detalhe. Por quê? Porque tem muita qualidade e muitas características diferentes no banco, nesses elencos, e você pode montar da forma que você bem entender. Quero que você deixe aqui o teu time, as alterações que você faria também, o que você discorda, o que você concorda, os comentários, o teu mano a mano, os pontos fortes e fracos. Espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que você tenha curtido essa série. Aproveite a final, você que é torcedor do Palmeiras, você que é torcedor do Santos, aproveite, curta o momento, desfrute, como os técnicos costumam dizer e alguns jogadores também. Não se irrite, é claro que pode se chatear com o resultado, é natural, uma final de Libertadores, mas não perca amizades por aí. Tá irritado? Põe no modo avião o celular, depois você liga quando você tiver com a cabeça mais fria se o teu time perdeu o jogo. Então, divirtam-se, curtam, porque esses momentos são raros. Eu não sei se Santos e Palmeiras vão se encontrar de novo no tempo do futebol em uma final de Libertadores tão cedo. Aproveitem. Espero que vocês tenham curtido a análise. Obrigado pelos 25 mil seguidores, 25 mil inscritos no YouTube. Que maravilha, eu estou muito contente. Quero agradecer demais. Acho que esse raio-x trouxe esse número para mim também. E eu fico muito contente com os comentários, com as ideias, com a galera que não dorme sem ver a análise do Fragoso, com a galera que acorda já ansiosa para assistir a análise no ônibus, no trem, no metrô. Enfim, eu fico muito, muito contente com o que o canal tem conquistado em termos de público, um público muito bom, um público legal, não é qualquer público não. Então, muito obrigado por isso. Espero que você tenha curtido esse raio-x, aproveite a final, deixe seu comentário, não esquece, deixe seu like, é fundamental, inscreva-se se você não é inscrito, vamos buscar os 50 mil e também para os membros do canal, meu muito obrigado mais uma vez pela colaboração direta do trabalho.
E você que não é membro e quer ser membro, já sabe, vai lá, aqui ó, nessa página inicial, clique em Seja Membro, tá bom? Bora falar de futebol!